Graça e paz, meus irmãos, muito bom dia. Quero convidar a igreja a ir em pé para fazermos a leitura da palavra de Deus, palavra que será ministrada nessa manhã. Então, convido a abrirem suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro, ainda no capítulo 1, a partir do verso 13. Leremos os versículos a partir do verso 13 até o versículo 3 do capítulo 2. Então, primeira carta de Pedro, a partir do capítulo 1, a partir do versículo 13. E nos diz assim a palavra do Senhor: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa esperança e vossa fé estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, e tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Até aqui a palavra do Senhor. A igreja pode tomar assento. Quando crianças, na aula de ciências, nós aprendemos sobre o processo da borboleta, né, o crescimento da borboleta até ela se tornar de fato, né, aquele inseto bonito com as suas asas. E nós aprendemos sobre um processo chamado metamorfose. E tem um ovo, aí cresce, e depois vira uma larva, e a larva vai crescendo, 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 depois ela vai para um casulo, alguns chamam de casulo, outros chamam de pulpa, e depois de um tempo, ali no crescimento, ela sai daquele casulo e se torna a borboleta com toda a sua beleza, com toda a sua glória. Antes dela se tornar borboleta, como nós vemos a borboleta, ela é uma larva, é um inseto que nós olhamos e não vemos muita beleza, mas aquele inseto, a larva, ela já é uma borboleta, ainda que não tenha se tornado aquilo para o qual ela foi criada. Mas ela é uma borboleta, ela não deixa de ser uma borboleta, apesar de estar ainda na sua forma de larva. E, bom, essa comparação, essa metáfora, nós podemos fazer em relação à vida cristã e em relação à passagem de hoje que nós lemos aqui. Nós, como cristãos, somos seres que estão num processo de transformação para se tornarem aquilo que nós somos efetivamente. Não vamos nos tornar em alguma coisa diferente daquilo que nós já somos
desde que tivemos o nosso nascimento espiritual em Jesus Cristo. A metamorfose que nós passamos, a transformação que nós passamos em nossa vida, é simplesmente a transformação em algo daquilo que nós já somos. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo aqui para o povo de Deus, para o qual ele escreveu, é que esse povo deve se transformar naquilo que ele já é. Na semana passada, o Isaac nos falou de digamos assim, falou num nível mais teórico, mas um nível teórico de adoração exultante, uma das palavras mais belas de todo o Novo Testamento. Aquilo que Deus fez por nós, toda a glória da salvação de Deus em nosso favor, e como isso deve aquecer o nosso coração, e se nós estamos em Cristo Jesus, o nosso coração se alegra quando lembramos desta glória, e não há outra postura senão a postura de adoração. Agora, uma vez que nós somos isso, fomos salvos, fomos regenerados, temos uma nova vida, o que nós devemos fazer? Qual é a consequência prática disso? E é disso que trata esta mensagem de hoje e esta passagem que nós lemos. O que nós temos que fazer à luz de toda a gloriosa salvação sobre a qual Pedro falou e sobre a qual nós pregamos na semana passada? Como nós devemos viver, e essa passagem, portanto, nos lembra que nós devemos nos tornar aquilo que nós já somos. É um processo de transformação, é um processo de mudança. E se nós não nos tornamos aquilo que nós já somos, a pergunta que surge, evidentemente, é: será que nós somos isso de fato? Mas vamos então ao texto bíblico. Eu particularmente dividi esse texto, ele poderia ser dividido de diversas maneiras, mas eu dividi em 4 pontos, porque são, segundo muitos estudiosos da Escritura, nesse texto nós temos no original grego 4 imperativos. O que são imperativos? São verbos que dizem o que nós devemos fazer. 4 ordens. Pedro aqui está sendo muito prático. Se na passagem anterior da semana passada ele foi mais, entre aspas, teórico, né, falando da realidade que é o indicativo, agora ele diz: muito bem, vocês são isso, agora vocês têm que fazer algumas coisas. Então nós vamos para a parte prática, para o imperativo. Então são 4 imperativos, 4 atitudes básicas que o cristão deve tomar à luz da gloriosa salvação que os alcançou. A primeira dessas ações, atitudes que nós temos que tomar é esperar inteiramente na graça que há de ser revelada. Versículo 13. Mas também há um segundo chamado, consequência desse primeiro. Esse primeiro imperativo é o mais fundamental de todos e dele derivam todos os outros. Se nós não fizermos o primeiro, não conseguimos fazer os outros. Então, o primeiro é esperar inteiramente na graça que há de ser revelada. O segundo é sede santos, porque Deus, nosso Pai, é santo. O terceiro imperativo é amai-vos ardentemente uns aos outros e sem hipocrisia. Porque Deus é amor, e se nós somos filhos de Deus, nós também seremos amor, o amor caracterizará a nossa vida. E por último, busquem ardentemente o genuíno leite espiritual. Ou seja, buscar o alimento que vai nos sustentar nesta caminhada, vai nos sustentar nesta vida. Essas são as 4 ordens que Pedro nos dá à luz de tudo aquilo que ele falou, né, nos versículos anteriores. E não será algo difícil ou impossível para o cristão que está encantado com aquilo que Deus fez por ele, cumprir esses imperativos, porque esses imperativos, na verdade, são uma consequência natural da fé e da graça que nos alcançou. Mas vamos então ao texto bíblico e a esses 4 pontos, portanto, da nossa mensagem de hoje. E eu já faço aqui uma observação, meus irmãos. Esse texto, ele é belíssimo, ele tem uma profundidade gigantesca. E enquanto eu lia ele, enquanto eu estudava, enquanto eu preparava essa mensagem ao longo da semana, eu já comecei até um pouquinho antes de começar a semana, já no sábado eu estava olhando esse texto, no sábado passado, não ontem, né? Ninguém deixa para preparar a pregação um dia antes. Mas no sábado da semana passada, enquanto eu começava a analisar com mais calma o texto, aquilo aquecia o meu coração, aquilo mexia comigo de uma maneira que eu até comentei com você ao longo da semana, que eu não conseguia nem trabalhar direito, porque no trabalho eu queria ficar
destrinchando mais e mais e mais desse texto, porque ele sempre tem algo mais profundo a nos comunicar. Tem uma aparência, uma coisa muito óbvia que nós vemos num primeiro momento, mas sempre há mais e mais e mais para extrair desse texto. Ele tem uma riqueza impressionante. E o que me deixa até certo ponto nervoso é que eu sei que eu não vou conseguir aqui, nesse curto período de tempo, expor toda a profundidade, toda a beleza que esse texto tem. E por isso eu convido a igreja, desde já, a meditarem nessa palavra. Vão para suas casas depois, ao longo da semana, leiam, releiam, meditem, pensem, procurem até talvez devocionais ou comentários sobre esse texto para ir aprofundando mais e mais a compreensão, porque de fato é belíssimo, apesar de serem considerações sobre o que nós devemos fazer, e talvez alguém poderia dizer, mas isso aqui é cobrança. Não, mas não é uma cobrança, uma simples cobrança porque nós temos que fazer certas coisas. Na verdade, não é nada legalista, é algo de uma beleza impressionante que nos fortalece na nossa caminhada cristã. Então, que vocês tenham essa perspectiva, e eu espero conseguir transmitir essa perspectiva enquanto prego. Dito isso, o nosso primeiro ponto. Versículo 13. Esperar inteiramente na graça futura. Ou poderíamos colocar esse ponto de uma outra maneira, ter uma meta clara e esperar e focar nessa meta. Seria também uma outra forma de falar. Né? Ou uma pergunta, onde está a nossa esperança? Também poderia resumir esse primeiro ponto. Pedro está dizendo aqui, nós temos 3 verbos aqui nesse versículo. Né? Um deles está numa forma grega que não existe no português, que eles chamam de aoristo. Não, essa forma ela não existe, e aqui ele está, aqui é a primeira expressão ali, cingindo o vosso entendimento. Depois nós temos um verbo no presente, sóbrios, sobriedade. Só que no português a gente acrescenta o ser de sóbrios porque o sóbrio não é um verbo, né? Mas no grego está ligado de fato a um verbo. E por fim, o imperativo, a ordem, esperai inteiramente. Então esse é o verbo principal, esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida. E aqui é interessante porque dá a ideia de algo também no presente, vos está sendo trazida, mas outras versões vão dizer que será trazida ou que será revelada na vinda de Jesus Cristo. Talvez até essa seja a melhor expressão para entender o que Pedro está querendo dizer aqui. Mas, em primeiro lugar, né, essa expressão é meio estranha, né? A gente lê cingindo o vosso entendimento. Como assim? O que quer dizer isso? Que linguagem arcaica? E, de fato, é uma linguagem arcaica e que não faz sentido para nós hoje, porque algumas versões vão dizer cingindo o lombo do vosso entendimento. Como assim lombo? Entendimento? Que expressão é essa? A ideia é que no mundo antigo não existia calça, né? As pessoas usavam aquelas roupas compridas e quando elas iam entrar em atividade, correr, lutar, fazer alguma coisa, elas tinham que arregaçar, puxar um pouquinho para cima e apertar o cinto para que as pernas tenham mais liberdade de movimento e eles consigam agir. A ideia de cingir os lombos é mais ou menos essa ideia, a ideia de estar preparado. Talvez uma tradução literal para hoje, para as nossas expressões, seriam arregassem as mangas. Vamos arregaçar as mangas. Mas aí, e qual é a ideia que vem quando nós falamos dessa expressão arregassem as mangas? É preparem-se para agir. Até tem uma versão, eu acho que é a nova versão transformadora, que traduz dessa maneira, preparem-se para agir. Estejam preparados. E aqui nós não podemos, imediatamente nós podemos lembrar das palavras de Jesus, né? Estai preparados, vigiai. Né? Essa é a ideia de Pedro, estejam preparados, mas não é simplesmente estar preparados, estejam preparados no vosso entendimento, ou seja, a mente. Tenham foco. Vocês têm que ter um foco na vida, vocês têm que ter uma meta na vida, vocês têm que ter um objetivo na vida de vocês. Então estejam com um foco absoluto em uma coisa, vocês têm que ter o foco nessa coisa, vocês não podem se distrair com outras coisas. Ou melhor, vocês terão outras coisas para pensar, evidentemente, na vida humana, mas vocês não podem deixar que estas coisas sejam empecilhos que desviem vocês do foco e do objetivo que vocês têm. Então, tenham esse foco e por isso ele vai dizer, sede sóbrios. É como se ele dissesse assim, preparem a mente de vocês sendo sóbrios. Como vocês vão preparar a mente de vocês sendo sóbrios?
E aqui a ideia de sobriedade, a ideia de autocontrole é o oposto de alguém que está bêbado, de alguém que está drogado, de alguém que não está no pleno uso das suas faculdades mentais, de alguém que não consegue tomar decisões adequadas e de alguém que não consegue, portanto, manter o foco. Então Pedro está dizendo, vocês têm que manter uma atitude de sobriedade, vocês têm que ter um controle da vida de vocês. E como é que você... Mas todo esse controle não é simplesmente que vocês vão ser pessoas extremamente autodisciplinadas, ainda que isso seja algo bom, né? Ser autodisciplinado é algo bom. Esses escritores de autoajuda para empresários ou palestrantes de desenvolvimento humano sempre enfatizam isso, né? Essas palestras são sempre nesse sentido de desenvolvimento pessoal, de autodisciplina, de ter metas, como isso vai garantir o sucesso, que vai ser uma pessoa vencedora, uma pessoa de sucesso. Não há uma mentira nisso tudo, mas a questão é que Pedro não está dando aqui conselhos de autoajuda para que nós, pelo nosso esforço, conquistemos metas e sejamos vencedores na vida. O que Pedro está dizendo aqui é que nós temos que ter um foco direcionado à graça que nos será manifestada no último tempo. Nós temos que ter, portanto, um olhar para o futuro, um olhar para a graça que se manifestará de uma maneira definitiva quando Jesus voltar para definitivamente instaurar o novo céu e a nova terra, instaurar definitivamente o seu reino e eliminar todo o mal, quando a vitória final e a consumação do reino acontecer. Neste dia, a graça que nos será revelada, ela vai nos transformar completamente. A nossa esperança, a última razão da nossa vida, ela deve ser essa. O foco da nossa mente, quando nós nos acordamos todos os dias, nós temos que nos lembrar que há uma graça futura, e é essa graça futura que conduz a nossa vida. É essa graça futura que conduz as nossas escolhas. É essa graça futura que orienta os caminhos que nós vamos seguir no tempo em que nós estamos vivendo nesse mundo enquanto peregrinos, enquanto estrangeiros residentes. Enquanto estamos aqui, nós não podemos perder o foco. E aqui, quando Pedro fala assim, e fala nesse sentido da sobriedade, do autocontrole, do estar atento, de ter uma meta e de aguardar, de ter essa esperança nesse futuro, ele está usando uma linguagem que ela é comum ao redor da Bíblia, que outros escritores, como Paulo, o escritor de Hebreus, usam, e eles ilustram isso com a imagem da corrida. Já falei isso aqui em outras pregações, né? A corrida ela é usada no Novo Testamento porque ela tem esse papel de ilustrar, né, a ideia do corredor que não perde o foco, que ele tem uma meta. Por isso Paulo vai dizer, corro, mas não sem meta. Ele não está lá, o que eu vou fazer aqui? Eu estou correndo, não sei para onde vou. Não, ele tem uma meta, ele quer chegar naquele objetivo, naquele propósito. Essa é a ideia aqui. E ele vai... E depois o autor de Hebreus ele vai dizer que nós temos que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, porque ele também tinha uma meta, porque ele suportou a oposição de pecadores, suportou a cruz e todo o sofrimento, porque ele tinha uma meta em mente. A meta era ver todo o seu povo, toda a sua igreja redimido e reunido com ele na manifestação da sua glória. Por isso ele suporta tudo aquilo que ele suportou. E Hebreus diz que nós temos que seguir esse mesmo exemplo, nos vermos como uma espécie de corredores com uma meta clara e com uma meta objetiva, e não deixar que as distrações no meio dessa corrida façam com que nos desviemos da meta. Hoje que está na moda correr, é esporte da moda, as pessoas gostam de correr, mas muitas pessoas vão lá e eu estou aqui pela paisagem, eu estou aqui pela foto, eu estou aqui posando para foto, tirando foto. E claro que essas coisas são legais, têm o seu valor, mas essas coisas não podem ser a distração da meta. A meta é chegar e concluir bem. E na nossa corrida cristã, na nossa caminhada cristã, na nossa vida cristã, da mesma forma, nós temos uma meta clara. E Pedro ele é muito claro de dizendo que nós temos que esperar inteiramente na graça. É difícil isso, porque nós tendemos a confiar no quê? No dinheiro, nas posses, na nossa posição social, na nossa respeitabilidade, no poder, talvez, das nossas famílias, dos nossos pais, talvez na cultura, talvez em políticos, talvez naquilo que a ciência e a tecnologia pode fazer em nosso favor. Não, acho que vão descobrir a imortalidade, nós vamos viver
viver, e aí sim nós vamos ser felizes. Nós colocamos muitas vezes a nossa esperança em outras coisas, mas Pedro está dizendo, olha, vocês têm que ter bem claro uma coisa, a esperança de vocês é a graça de Deus que há de ser revelada, e não é também o desempenho de vocês, e aqui é o corretivo para as figuras, para as ilustrações de corrida, porque quando as pessoas pensam em corrida, elas pensam sempre assim, meu mérito, minha capacidade, eu me esforcei, eu alcancei. Mas nós temos que esperar na graça e não na nossa capacidade de alcançar metas e de atingir resultados. E é aqui que Pedro se diferencia completamente de escritores de autodesenvolvimento e de autoajuda. Porque não se trata da nossa força de conseguir alcançar metas, mas se trata da graça de Deus nos sustentando até que alcancemos a meta. Mas o que é importante é que nós lembremos dia após dia que nós temos sim uma meta, nós temos sim uma esperança, e como o Isaac pregou na semana passada, essa esperança ela é uma certeza de que algum dia a graça de Deus se revelará em nosso favor e nós seremos totalmente transformados. E contemplaremos a glória de Deus, veremos a face de Cristo e viveremos na alegria perpétua na sua presença. Essa deve ser a nossa esperança que nos sustenta apesar de toda a maldade, e principalmente Pedro, lembremos novamente, Pedro está escrevendo para uma igreja que sofre oposição, que paga um preço por professar a sua fé. Essa igreja não pode deixar que esses acontecimentos apaguem essa esperança que eles têm da graça que há de ser revelada. E da mesma forma para nós hoje, nós não podemos deixar que as coisas, seja as coisas boas do mundo que nos distraem e fazem com que percamos o foco, sejam também o próprio sofrimento, quando nós somos tentados a pensar, não vale a pena ser fiel, não vale a pena ter uma posição, não vale a pena. Essa era a tentação principal que a igreja para a qual Pedro escreve passava, talvez seja a principal tentação para alguns aqui, mas eu penso que para a maioria de nós a principal tentação não é nem essa de pensar que não vale a pena, mas é de pensar, de deixar que os confortos e as outras coisas que nos tiram da meta tomem conta da nossa vida. E Pedro nos está alertando, vocês precisam ter esse foco, vocês precisam esperar inteiramente da graça. Se vocês não fizerem isso, vocês não vão conseguir mais nada. Todo o resto, porque aí vem mais 3 imperativos. Vocês têm que amar, vocês têm que ser santos. Mas vocês acham que vocês vão conseguir ser santos se vocês não tiverem em mente a graça futura? Não vão. Não vão. É por isso que John Piper ele tem inclusive um livro, se eu não me engano o título é esse, Graça Futura, na qual ele fala sobre isso, que para conseguirmos vencer o pecado, precisamos ter em mente a graça futura que há de ser revelada. Do contrário, todas as ordens bíblicas nós não vamos conseguir seguir e vamos tentar fazer isso de uma maneira legalista e sem nenhuma alegria. Por quê? Porque nós não temos uma dimensão da graça futura que há de ser revelada. Então, o primeiro ponto é esse. Estejam preparados com autocontrole e sobriedade, e esse autocontrole, por sua vez, ele tem que ser usado para que vocês tenham a disciplina de pensar e de esperar na graça futura, e não em outra coisa. A esperança da vida de vocês tem a graça futura. Então, sejam disciplinados, e aqui a ideia da sobriedade não é ser sóbrio, pura e simplesmente ser sóbrio, mas sejam sóbrios e disciplinados para ter essa perspectiva, porque ter uma meta e buscar uma meta é uma prática de autodisciplina, é uma prática de sobriedade. Não deixem as outras coisas distraírem vocês desse objetivo de aguardar e de receber a graça futura. Tenham isso em mente, sejam disciplinados para terem isso em mente, estejam preparados para agir de acordo com esse propósito. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, o nosso segundo imperativo, e aqui nós temos um conjunto de versículos maior, do verso 14 até o verso 21, quando então Pedro vai falar da segunda ordem, que é sermos santos. A palavra de Deus nos diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância, mas pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento,
porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Se alguém tinha alguma dúvida do chamado à santidade nos tempos do Novo Testamento para o cristão, aqui está a prova definitiva. Pedro está dizendo que assim como Israel do Antigo Testamento, e aqui ele está citando um texto de Levítico, né? O Pentateuco, Israel havia sido liberto da escravidão do Egito e agora estava indo em direção a uma terra prometida, uma graça que estava por se manifestar, e nesse momento Deus lhes dá a lei e faz uma exigência: vocês são meu povo, vocês são como meus filhos e vocês têm que ser santos como eu sou santo, porque vocês têm que refletir a minha glória para as nações que estão ao redor de você. E Pedro está dizendo que agora nós, que não somos judeus, que não somos Israel, que não somos Israel étnico, que somos igreja, somos aqueles que creem em Jesus Cristo, nós temos esse mesmo chamado. Agora nós somos povo de Deus e nós somos chamados a ser como Deus, portanto, sermos santos. E veja que ele começa dizendo, como filhos de obediência. Somos chamados a ser santos porque agora nós somos filhos. Nós somos filhos. E se somos filhos, nós temos que ser semelhantes ao nosso Pai. Novamente, sejam aquilo que vocês já são. Talvez, no estado de vocês, antes de conhecer a Cristo, antes de serem transformados pelo Espírito, antes de serem regenerados, vocês eram como uma larva de uma borboleta, né? Não tinham nem um pouco dessa aparência. Mas o fato é que quando Deus os chama e Deus os transforma, e agora de fato você se torna uma borboleta, na verdade todo o processo que vocês têm de passar de larva até se tornar de fato a borboleta é um processo de transformação, um processo de ser cada vez mais semelhante a Deus em sua santidade. E vejam, o se tornar uma borboleta é um ato totalmente sobrenatural. Nós nascemos, isso vai ser falado logo depois, que nós somos gerados de uma semente imperecível. O novo nascimento, a regeneração, não é algo natural. Começa lá e talvez no início nós pareçamos, né, parece que não somos aquilo que nós vamos nos tornar, mas o fato é que nós somos chamados a ser isso. Se pensa assim, eu sou santo, bom, a Bíblia nos diz, nós somos santos. Por quê? Porque nós estamos em Cristo Jesus e Ele nos santifica. Mas, por outro lado, nós estamos nos tornando santos, como também já foi pregado aqui inúmeras vezes. Estamos nos tornando santos, é um processo, como a larva está num processo de crescer e de se transformar em algo maior do que aquilo que ela é, naquela sua aparência. E talvez na nossa caminhada diária, nós somos como uma larva, não tem atração, não é bonito, né? Mas estamos a caminho, estamos nos tornando santos, é algo no presente. E haverá um dia futuramente, quando então toda a glória, a beleza se manifestará em nossa vida, a santidade, quando Deus nos transformará de uma maneira sobrenatural. E isso é simbolizado na transformação da borboleta que sai do casulo e aí mostra toda a sua beleza, aquilo para o qual ela de fato, aquilo que ela de fato é, aquilo para o qual ela de fato foi criada para ser na sua beleza, assim nós seremos na vinda de Jesus Cristo. Mas enquanto isso não acontece, há uma ordem, portanto, e uma atitude que nós devemos tomar. Nós seremos santos quando tivermos em mente, evidentemente, a graça que há de ser manifestada, quando todos os nossos fracassos serão redimidos na manifestação da graça de Jesus Cristo e na nossa transformação. Mas enquanto isso não acontece, nós continuamos a buscar essa vida de santidade, tendo em vista esse futuro. E ele diz, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. E paixões aqui, normalmente, é tudo aquilo que ameaça a nossa integridade mental, a nossa sobriedade, a nossa conduta. Paixões aqui na perspectiva grega é justamente todo os nossos instintos pecaminosos insuflados por tudo que vem, eles nos ameaçam tomar o controle da nossa vida. E nós vemos coisas e nós queremos essas coisas e somos dominados por essas coisas que nós desejamos, pelos desejos, e não temos controle sobre isso. Mas Pedro está dizendo, vocês devem controlar essas paixões. Vocês tinham isso, vocês eram controlados, vocês eram escravos dessas paixões anteriormente, mas agora vocês não são. Vocês eram ignorantes no passado e por isso vocês viviam movidos por essas paixões, mas agora vocês não são mais.
Vocês foram redimidos, vocês foram regenerados. E é aqui que vai entrar um subponto dentro desse chamado à santidade, que a nossa redenção, o fato de termos sido redimidos e o fato de devermos viver em santidade e temer o nosso Deus. É o que nos diz o verso 17. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Novamente, chamamos Deus de Pai, mas Pedro está dizendo, olha só, Deus é Pai, sim, familiaridade, sim, um relacionamento de amor, mas não se esqueçam que esse que vocês chamam de Pai é também um juiz imparcial. E lembra, juiz imparcial, não é um juiz parcial, tendencioso, não, seja para bem, seja para mal, né? Porque nós, na nossa cultura brasileira, né, nós temos a ideia, e infelizmente isso é muito real, né, de que se eu tiver alguns amigos nos círculos de poder, né, inclusive se o juiz for meu amigo, né, ele pode manifestar a graça, né, e não me julgar conforme a lei que eu mereço, mas dar um jeitinho, né, para me dar uma decisão favorável. Mas Pedro está dizendo, não, Deus, que é nosso Pai, ele não vai dar nenhum jeitinho, ele não vai passar a mão na cabeça de vocês no dia do juízo. Ele não vai dizer, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Assim como ele também não é um inquisidor, ele não está perseguindo vocês, ele não é inimigo de vocês, como tem juízes que fazem isso, né? Juízes que fazem isso claramente perseguem e dizem que estão fazendo justiça, que Deus julga esses juízes. Mas Deus não é assim, nem alguém que quer nos destruir, nem alguém que é parcial, tendencioso. Deus não é esse juiz maligno e perverso. Isso é uma deturpação do poder de julgar. Mas Deus não é assim. Mas ele também não é um juiz que é tendencioso para o outro lado, né? E que, portanto, vai dar um jeito, né, de promover a corrupção e os corruptos. Não, Deus não é esse juiz. E, portanto, Pedro está dizendo, olha, já que Deus é juiz, então vivam com temor nesse tempo que vocês estão aqui, e a palavra aqui no grego é paróicos, o tempo de peregrinação de vocês. Essa palavra ela pode ser traduzida, a maioria das versões traduz por peregrinação, que pode dar uma ideia até um pouco equivocada de que nós somos só peregrinos num caminho, que não temos nenhum vínculo com esse mundo. Mas a palavra ela dá a ideia mais talvez de estrangeiros que residem num país e, portanto, que não são simplesmente nômades por aí, que não têm nenhum vínculo com a terra onde moram. Não, nós temos vínculos como um estrangeiro residente, assim como a Rocio e a Marta têm vínculos aqui com o Brasil, apesar de não serem brasileiras. Há um vínculo, e sim, nós temos um vínculo com esse mundo, nós vivemos como estrangeiros residentes nesse mundo. Mas este tempo que nós vivemos como estrangeiros residentes nesse mundo, e que, portanto, nós não podemos negligenciar a nossa vida nesse mundo, nós também não podemos esquecer, novamente, a meta, o foco no futuro, não podemos esquecer quem nós somos. Quem nós realmente somos, e nós somos o que? Somos filhos de Deus, e somos chamados a viver como Ele, ser como Ele, portanto, os nossos valores, antes de qualquer coisa, são os valores dele, e não os valores desse mundo. E, portanto, somos chamados a nos portar com temor neste tempo em que vivemos aqui como estrangeiros, sabendo que o Deus que é Pai, Ele também é julgador, Ele também é juiz. Isso nos lembra, portanto, da necessidade de ter reverência. Meus irmãos, não se esqueçam disso, reverência ao Senhor. Ele é Pai, mas Ele é Deus, Ele é juiz. E aqui o culto novamente, a ideia do culto como um lugar de reverência. E não simplesmente como uma reunião informal, como se eu estivesse indo no cinema, né, para assistir um filme, numa espécie de entretenimento e me sentir bem comigo mesmo, dar umas risadas, né, e sair satisfeito, talvez até elevado pela obra de arte que eu vi. Mas o culto ele é mais que isso, o culto não é algo passivo, o culto é algo ativo, no qual nós participamos prestando culto e adoração a Deus em temor, em familiaridade, mas também em temor, e isso não é incompatível. As duas coisas, familiaridade e temor, não são incompatíveis. Pensem num motorista que tem o domínio
da técnica de dirigir, um domínio do carro, ele também tem temor quando dirige. Ele não vai andar a 200 por hora de uma maneira irresponsável. Ele sabe que há limites na maneira como ele deve se portar como motorista, mesmo ele tendo experiência e tendo capacidade de conduzir. Da mesma forma, aqui na nossa vida, nós temos, sim, uma familiaridade com Deus, mas nós sabemos que há limites para a nossa conduta, para a nossa ação e para a maneira como nos portamos na presença de Deus. Devemos temê-lo, devemos levar a sério o temor, e o temor é algo bom, é algo salutar, é algo que nos mostra a grandeza de Deus. Deus não é qualquer um, Deus não é qualquer coisa. Deus não é alguém que nós possamos, por um segundo sequer, pensar em tratar com desleixo ou desprezar. Deus é o que há de mais precioso, e por isso devemos ter temor na sua presença, temor na adoração e temor na vida, na maneira como nos conduzimos no dia a dia, no nosso comportamento. Por isso, novamente, o chamado a ser santos. Portai-vos com temor durante esse tempo que vocês vivem neste mundo. E há mais um motivo para temermos a Deus em santidade. E esse motivo é a nossa redenção. E aqui há uma descrição de uma verdade gloriosa, mais uma. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. E aqui Pedro usa a ideia, portanto, da redenção, do resgate. Nós somos redimidos, somos resgatados da escravidão. E aqui a escravidão que Pedro está falando era de um fútil procedimento, uma maneira fútil de viver que os nossos pais nos legaram. Poderíamos pensar que o nosso mundo, que a nossa cultura nos dá. A nossa cultura nos diz: vivam, né, para vocês mesmos, para acumular, para serem felizes, para fazerem o que bem entender na vida de vocês, e isso é o propósito da vida, é limitado ao que nós podemos fazer aqui nesta era, e, portanto, vocês devem fazer tudo o que for necessário para que vocês sejam felizes. Mas Pedro está dizendo, e não importa o que acontecer, não importa os outros, o que importa é que vocês sejam felizes, mas Pedro está dizendo: não é assim. Essa forma, esse modo de vida, esse procedimento fútil, e a palavra fútil aqui é uma palavra no grego que é a mesma palavra usada quando se traduz a Bíblia do hebraico para o grego, né? A palavra que é usada lá em Eclesiastes, vaidade, tudo é vaidade. É a mesma palavra que é usada lá em Eclesiastes. Futilidade é vaidade, vapor, passageiro, transitório. O modo de vida da presente era é um modo transitório, é um modo fútil, é um modo vazio, em que nós pensamos que temos o controle das coisas e pensamos que aquilo vai nos trazer a felicidade última, mas não nos traz. Pedro está dizendo: vocês foram resgatados disso. Vocês não são mais escravos dessa ânsia, dessa necessidade de validar a existência de vocês, adquirindo coisas ou vivendo para vocês mesmos, encontrando satisfação no dinheiro, no sexo, ou seja lá o que for. Vocês não precisam, vocês foram resgatados disso. E vocês não foram resgatados de qualquer jeito. E aqui Pedro está fazendo alusão a duas coisas, tanto ao Antigo Testamento, e novamente a libertação de Israel da escravidão e do exílio, mas também a um costume que havia na sociedade greco-romana da época, a maneira como os escravos alcançavam a libertação, a alforria. É muito interessante isso, sabe como é que acontecia? O escravo, quando ia ser liberto, quando alguém comprava, ou ele comprava a sua libertação, se depositava o dinheiro, a prata ou o ouro, né? Depositava num lugar, lá num templo de algum deus pagão da sociedade greco-romana. Ele mesmo, pelo seu esforço, acumulava um dinheiro e depositava ali, comprava a sua liberdade, ou algum benfeitor vinha e depositava o dinheiro. E esse dinheiro, por sua vez, saía do templo, era repassado para o proprietário do escravo, mediante uma comissão, é claro, que ficava para o templo, né, uma taxa de corretagem ali que ficava com o tempo, era repassado para o proprietário, e aí se considerava que o Deus daquele templo é que havia libertado aquele escravo, e agora aquele escravo não era mais escravo da pessoa, do antigo senhor, mas era escravo do Deus que o libertou. Né? E assim ele passava a ser escravo de um Deus pagão, seja lá ele qual for. E Pedro está dizendo: vocês foram resgatados também, agora vocês são escravos de Deus. Vocês são escravos do Pai de Jesus Cristo. E só que tem uma coisa, não foi a prata ou ouro
que vocês mesmos trabalharam e depositaram ali e pensam, eu conquistei minha liberdade, eu mereço, eu sou bom. Negativo. Não foi, até porque toda prata ou ouro que vocês pudessem conquistar seria insuficiente para a libertação de vocês. Mas não foi a prata ou ouro e não foi um benfeitor qualquer, mas foi o próprio Deus e foi o sangue do Filho de Deus, de Jesus Cristo, que foi derramado e esse foi o pagamento. Então, como que vocês vão viver de qualquer jeito, vão me adorar de qualquer jeito, vão fazer a vida de vocês como vocês quiserem, se foi o sangue do Filho de Deus que redimiu vocês? Vocês poderiam viver do jeito que vocês quiserem se vocês tivessem comprado a salvação de vocês, a libertação de vocês. Mas não foi vocês. Não foi dinheiro, e dinheiro nenhum pode comprar isso. Mas foi o próprio Deus que enviou o seu Filho e que derramou o seu sangue e pagou com a sua própria vida a libertação de vocês. Por isso, vivam em temor no tempo que vocês estiverem neste mundo como estrangeiros residentes. Não foi prata ou ouro, mas foi o sangue de Jesus Cristo derramado por nós. E aqui, falei aqui, portanto, da ilustração que Paulo usa, usando a cultura do mundo greco-romano, mas ele também, Pedro, ele também tem em mente a própria cultura judaica. E na cultura judaica, o que acontece? Deus redime o seu povo da escravidão. É o próprio Deus que redime, não é o povo de Israel que se liberta do Egito. Também não é o povo de Israel que toma a iniciativa e volta da Babilônia. É Deus quem levanta Ciro para trazer a libertação e permitir que o povo voltasse. É Deus que prepara o caminho para que o povo volte à sua terra. É Deus que toma a iniciativa. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. E é por isso que o Salmo 34 também, um salmo que Pedro vai citar aqui e em outros momentos da sua carta, o Salmo 34 é de uma pessoa que está fora da sua terra e está agradecendo a Deus pela sua bondade, porque Ele o guardou e o libertou. E ele diz lá no final, no versículo 22 do Salmo 34, o Senhor redimirá os seus servos. Ele vai pagar o preço para a redenção dos seus servos, e Pedro está dizendo, foi isso que aconteceu, isso já aconteceu. O Senhor redimiu vocês não são mais escravos da Babilônia, do Egito, nem de um senhor de escravos na era greco-romana. Portanto, vocês não estão mais presos a um modo de vida fútil, vazio e sem sentido. Agora vocês pertencem a Deus, vocês são servos de Deus e, portanto, sejam santos como Ele é santo. Guie a vida de vocês dessa maneira e deixem de viver com esse modo fútil que vossos pais vos legaram. Este cordeiro que derramou seu sangue, e esse sangue é o preço do nosso resgate, esse cordeiro foi conhecido antes da fundação do mundo, mas ele foi manifesto agora, no fim dos tempos. O fim dos tempos é toda a era entre a ressurreição de Jesus Cristo e a sua vinda. Toda essa era, o período da igreja, é o fim dos tempos que Pedro fala aqui. Esse cordeiro foi revelado no fim dos tempos, mas ele já estava na mente de Deus desde antes da fundação do mundo. A vinda de Cristo não foi um acidente de percurso, não foi que Deus foi pego de surpresa, ele não sabia que isso ia ter que acontecer. Adão e Eva fizeram Deus mudar de planos. Negativo. Deus já sabia de tudo, Deus já tinha o seu plano eterno e desde a fundação do mundo era esse o propósito eterno de Deus. Jesus Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo e manifestado neste tempo por amor a vós. Amor de quem? O amor de Deus. Deus é amor. Deus ama o seu povo. Deus ama você. Deus ama a mim. Deus ama a sua igreja. Deus nos ama. E a prova maior disso é porque o seu Filho vem e derrama o seu sangue para pagar o nosso resgate, para nos libertar do nosso fútil modo de vida. Como nós vamos continuar, então, a termos o mesmo modo de vida que tínhamos anteriormente? É impossível. E se continuarmos a ter, é falta de temor. Mas não foi para isso que nós somos chamados. Por isso, vivam com temor durante o tempo da vossa residência neste mundo. E isso significa ser santos, buscar viver da maneira que Deus deseja, portanto, guardar a lei de Deus, fazer a sua vontade. E mais adiante, no próximo ponto, Pedro vai falar concretamente manifestações desse viver santo de uma maneira mais prática. Mas, antes de passarmos para o próximo ponto, e o nosso horário está avançando, ele vai dizer que por meio de Cristo,
nós temos fé em Deus, e Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a vossa esperança está em Deus. Esse versículo é o que alguns autores chamam de inclusio. Ele começou a falar sobre isso lá no início, no versículo 13, e agora ele volta a falar novamente, de forma que a vossa fé e esperança estejam em Deus. No final das contas, é a obra de Deus do início ao fim. Nós somos chamados a ser sóbrios, a mantermos a nossa mente, mas lembrem-se que isso só é possível porque, por meio de Cristo, nós temos fé em Deus, e Deus ressuscitou esse Jesus Cristo dentre os mortos e deu glória, ele já está na glória agora, a sua glória é maravilhosa, e nós somos chamados a contemplar essa glória, e agora a nossa fé e a nossa esperança estão em Deus e não no modo fútil de vida deste mundo. A nossa fé pode estar em Deus porque ele ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos. É uma promessa viva, é uma realidade presente para nós. E nós podemos experimentar isso hoje, já agora, como uma antecipação do futuro que virá na manifestação final de Cristo. E aqui eu entro então no terceiro ponto. Esperar na graça, ser santo, porque Deus é santo. E nós manifestamos essa santidade vivendo de uma maneira que é o principal atributo que o Novo Testamento, ainda que a gente não pode dividir Deus em vários atributos, mas é um dos atributos que mais aparece no Novo Testamento como sendo a essência de Deus: amor. E nós somos chamados, portanto, a amar. E, portanto, não amarmos mais como amávamos antes de sermos regenerados, antes de conhecermos a Cristo. Não amarmos como o mundo ama, mas amarmos como Deus ama, porque Deus é amor e a essência do amor está em Deus. E se queremos saber o que é amar, temos que olhar para Deus por meio de Jesus Cristo e da sua entrega por nós. E Pedro vai dizer no verso 22, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, ou seja, uma vez que vocês foram regenerados, uma vez que vocês foram transformados, uma vez que vocês são nova criação, uma vez que agora vocês estão se tornando aquilo que vocês devem ser, uma vez que vocês fizeram isso, se vocês não fizeram isso, não adianta nada tentar amar. Mas porque vocês foram transformados por Deus, então vocês devem buscar um amor fraternal não fingido. Tendo em vista o amor fraternal não fingido, é um pouco difícil a tradução desse versículo, né? Um pouco difícil. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Mas Pedro está dizendo basicamente a ideia é a seguinte: vocês foram transformados. Portanto, para que vocês consigam ter um amor não fingido, vocês têm que amar de coração uns aos outros ardentemente ou verdadeiramente. Vocês não devem ser hipócritas na maneira de amar e de se relacionar com seus irmãos, que também foram redimidos. Vocês devem amar de verdade, e amar de verdade, a definição Pedro vai dar nos versículos seguintes, amar de verdade é agir de uma maneira adequada com esse amor. Isso é amar ardentemente. Amar ardentemente é quando eu estou disposto a abrir mão de certas coisas que eu gostaria de ter, mas eu abro mão por causa dos irmãos que eu amo, por causa das pessoas que eu amo. Eu estou disposto a renunciar como Jesus renuncia a sua glória para nos redimir por amor. Eu estou disposto a dar de mim para o meu irmão. É isso que significa amar, amor não fingido, ou amar ardentemente uns aos outros. E esse amor, inclusive, ele se manifesta de maneiras variadas, como, por exemplo, a disposição de perdoar. Se nós não temos disposição de perdoar, o nosso amor não é ardente, é um amor fingido. E a gente sabe que é difícil, mas aí é que está a grande questão. O amor e a capacidade de perdoar é uma obra sobrenatural do Espírito nas nossas vidas. E ele às vezes vai se manifestar não somente em relação a nós, nossos irmãos, mas também em relação a pessoas que também não conhecem e não servem a Cristo. Recentemente, essa semana, foi até chocante quando vimos a situação, o exemplo da esposa do Charlie Kirk, aquele que foi assassinado por causa da fé cristã que ele defendia no espaço público, e por isso ele era odiado por isso, odiado mortalmente por causa disso. Ele foi assassinado cruelmente, um pai de família, com crianças pequenas, jovem, pouco mais de 30 anos.
E naquele grande evento que fizeram no domingo passado, se eu não me engano, do seu funeral, a esposa vem e fala que perdoa o assassino do seu marido, que ela amava. Eu lembro que eu até comentei com alguns amigos pastores, eu disse, mas será que não é cedo demais, né, para alguém falar uma coisa dessas? Será que isso não é da boca para fora? Mas um amigo pastor me lembrou o seguinte, realmente não é natural isso. E é até estranho, pode parecer até injusto com a memória de quem foi assassinado. Pode parecer, de uma perspectiva natural, pode parecer isso. Mas a questão é que a capacidade de perdoar é algo sobrenatural, não é algo nosso. E ali o que parece que nós vemos é justamente isso, uma capacidade sobrenatural que o Espírito Santo dá para o seu povo de perdoar coisas que nós imaginamos como imperdoáveis. Porque humanamente é impossível perdoar assim. É impossível, humanamente é impossível. Mas é Deus quem capacita. Isso foi um testemunho tão gigantesco que várias pessoas ao redor do mundo ficaram encantadas com a fé cristã por causa disso, porque conheciam antes apenas uma perspectiva legalista, uma perspectiva repressora, e agora elas percebem uma perspectiva de amor na maneira mais radical possível. E, inclusive, muitos muçulmanos reconheceram isso, que isso não existe no islamismo, mas existe na fé cristã. A capacidade de amar, meus irmãos, ela é algo sobrenatural. O amor existe no nível natural, porque nós somos imagem de Deus, mas existe um amor que ele vai muito além disso. E isso é algo sobrenatural e que só é possível porque nós purificamos a nossa alma pela obediência à verdade. E quanto mais nós obedecemos à verdade, e aqui obedecer à verdade começa com crer em Jesus Cristo e depois passa em obedecer a Jesus Cristo. O primeiro ato é crer e depois obedecer. Mas essa obediência à verdade, ela vai nos transformando e nos capacitando a amar mais e mais o nosso irmão e o nosso próximo. E quando fazemos isso, o nome de Deus é grandemente glorificado ao redor do mundo, entre aqueles que não conhecem a Cristo. Humanamente é impossível amar dessa maneira. E é impossível, eu falo com todas as letras, é. E haverá outra pessoa que terá que fazer justiça. Isso não significa abrir mão da justiça. Tanto que o próprio presidente Trump disse que ia fazer justiça. Mas a vítima, não a pessoa que tem o poder da espada que Deus estabeleceu, essa pessoa com poder para julgar e para estabelecer ordem, para permitir que haja uma vida em sociedade, isso é certo, e a sociedade tem que acontecer, não pode haver pura e simplesmente um perdão assim, mas a vítima, a pessoa que sofre, ela é chamada a também perdoar. E nós, nos nossos relacionamentos, muitas vezes por mesquinharia, não conseguimos perdoar o nosso próximo, não conseguimos perdoar o nosso irmão. Nós estamos tão presos a nós mesmos e como eu sou bom, e como eu sou maravilhoso, e como eu não mereço o mal que ele fez, como se nós fôssemos grande coisa, né? Que grande coisa que eu sou, que eu não posso perdoar a outra pessoa. Nós nos imaginamos assim seres maravilhosos, né? Como se fôssemos alguma coisa, e não somos. Orgulho pessoal muitas vezes nos impede de perdoar. E às vezes, de fato, às vezes nós estamos certos na nossa posição, na nossa dureza, humanamente falando. Mas, novamente, a capacidade de perdoar é uma capacidade sobrenatural que vem de Deus. E à medida em que nós obedecemos a Deus, Ele vai nos dando essa capacidade de perdoar. Sem que isso destrua a possibilidade de convivência com os nossos irmãos e de vida em sociedade. E assim, Pedro vai dizer, toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva, cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. É essa palavra que nos foi evangelizada. O que é humanamente impossível, para Deus não é impossível. E o amor, os sentimentos, as paixões passam, mas a palavra de Deus não passa. E é essa palavra que foi pregada, é essa palavra que transformou a igreja para a qual Pedro escreve, é essa palavra que nos transformou, e é essa palavra que vai nos permitir viver uma vida de obediência nesse mundo, contrariando a lógica desse mundo. Porque o mundo vai passar, as vidas vão passar, as riquezas vão passar, os sentimentos vão passar, mas a palavra de Deus não vai passar. E o amor, meus irmãos, também não vai passar nunca. A esperança um dia vai acabar porque nós vamos alcançar o que esperamos. A fé um dia vai acabar porque nós não vamos precisar viver por fé e veremos a Deus e a glória de Deus se fosse fácil. Mas o amor vai permanecer por toda a eternidade.
E todo ato de amor que você fizer hoje vai permanecer por toda a eternidade, não vai passar, assim como a palavra de Deus não passou e nunca passará. E assim nós entramos no último ponto. Buscar ardentemente o genuíno leite espiritual, porque se nós não tivermos o alimento, nós não conseguiremos também cumprir esses imperativos de amar e de sermos santos. E Pedro vai dizer, e ele vai manifestar também concretamente o que é esse amor, e ele vai dizer, despojando-vos, tirando a roupa. A ideia de despojar é de tirar a roupa. O pecado é como se fosse uma roupa que nos veste. Então, despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O que é amar, concretamente? Faça isso. Largue, abandone toda a maldade. Maldade aqui, a tradução, a palavra no grego mal, que é o antônimo, ou seja, o oposto de virtude. Então ele está dizendo, ao invés de vocês têm que ser virtuosos e, portanto, abandonem a maldade. Abandonem toda inclinação para o mal, para fazer o que é mal, para qualquer vício. Abandonem isso. Da mesma forma, abandonem todo o dolo, toda má intenção, a maldade, de querer fazer mal para alguém, malícia. Hipocrisias e invejas. Novamente, a gente diz que ama, a gente diz que adora a Deus, mas na verdade o nosso coração está bem afastado disso. Abandonem isso. Assim como invejas. Nós vemos o nosso irmão e desejamos o mal dele porque ele tem algo que eu gostaria de ter e não tenho, ou porque parece que ele está num estágio melhor do que nós espiritualmente, eu invejo ele, eu tenho raiva dele, e Deus foi bom com ele, não foi bom comigo, e eu começo a invejar, e aí com essa inveja vem toda a sorte de maledicência, e a fofoca, e eu começo a falar mal, e aí ainda se disfarce de fofoca santa, né? Não fala não, porque eu quero bem daquele meu irmão, porque não sei o quê, coitado dele, né? Coitado dele, ele é tão ímpio, tão perverso, coitado dele, vamos orar pela vida dele. Mas muito cuidado com isso. Pedro está dizendo, isso não é amar, nós temos que nos livrar de toda a sorte de maledicência, de falar, na verdade o nosso coração nos engana pensando que a gente busca a santidade, quando na verdade a gente está querendo criticar e colocar para baixo o nosso irmão, querendo causar divisão no povo de Deus, fazendo fofoca, falando mal. E pior ainda, maledicência tem a ideia principalmente de falar mentiras, inverdades, fazer suposições. Sabe qual é o maior problema que não só o cristão, mas o ser humano tem? É que o ser humano ele vê fatos e toma conclusões sobre os fatos. E ele confunde as conclusões que ele tem com os fatos. Viu a pessoa fazendo uma coisa e nós já concluímos, ele está fazendo isso porque ele é isso, porque ele quer aquilo, porque ele quer alcançar tal coisa. E nós não sabemos, a verdade é que nós não sabemos se é por isso. E a maledicência tem a ver com isso. Nós julgamos, nós atribuímos intenções às pessoas e nos achamos muito espertos e inteligentes por isso, né? Atribuímos intenções às pessoas a partir de coisas que nós observamos e nós não sabemos se é isso. E só vamos saber se conversarmos com a pessoa e sondarmos o coração, e às vezes, inclusive, não vamos saber porque o coração dessa pessoa também, que nós observamos, também é enganoso, e ela pode nos manipular, sim, isso pode acontecer também. Mas a questão é que nós temos que ser um pouco pacientes para tomar conclusões sobre a vida das pessoas, porque isso também gera divisão no corpo de Cristo. Nós somos chamados também a presumir, não presumir o mal a todo momento, mas também olharmos pelo bem do nosso irmão. Então abandonem tudo isso. E ao abandonar o mal, vocês devem buscar o bem. E o que é o bem? O alimento espiritual que vai sustentar vocês. E aqui, genuíno leite espiritual, não tem tempo aqui para explicar todas as dificuldades que há em relação à tradução disso, mas é importante que vocês entendam o seguinte: leite, em outras partes da Bíblia, é usado num sentido meio pejorativo, né? Comida para criança, né? Vocês não precisam mais de leite, vocês precisam de comida de verdade. Mas não é essa a ideia de Pedro aqui. A ideia de Pedro é num sentido positivo. Leite aqui é de uma criança recém-nascida, fomos regenerados, e precisamos de alimento para crescer. Só que no mundo antigo existia uma concepção que era a seguinte: a criança precisava de um leite bom, e eles achavam que a qualidade moral da mãe ou da ama de leite determinava como a criança ia ser. Então a pessoa que amamentava, ela tinha que ter digamos assim, tinha que ser uma pessoa de boa reputação, porque se imaginava que a criança sendo alimentada de um leite ruim ia se tornar tão ruim
de uma pessoa que tem um caráter ruim, a criança se tornar uma pessoa de caráter ruim também. Essa era a ideia popular no mundo antigo. A pessoa transmite o seu caráter por meio do leite. Pasmem vocês, as pessoas pensavam nisso. Então, quando Pedro está usando essa crença, não é que ele está endossando essa crença, mas ele está usando essa ideia como ilustração aqui e dizendo, vocês também têm que buscar um leite genuíno e de boa qualidade, puro, não um leite impuro. Você tem que buscar o bom alimento. E quem é que dá esse leite? Qual é o leite? O leite, as pessoas pensam que esse leite é a Bíblia, é a palavra de Deus. E sim, a palavra de Deus é alimento, mas é mais do que a palavra de Deus. É o próprio Deus. É Deus nos alimentando, é Cristo nos alimentando. É tudo o que contribui para o nosso crescimento espiritual, é esse genuíno leite espiritual. É mais do que ler a Bíblia, mas é muitas outras coisas, a própria convivência, a presença de Deus, experiências com Deus, ver a glória de Deus, isso é o leite espiritual, isso é o alimento, e Deus quer nos alimentar, Deus quer se dar a nós. E nós, quando provamos a Deus, somos alimentados e, portanto, nos fortalecemos para fazer todas essas ordens imperativas que Ele dá. Então, a ordem é buscar esse alimento, buscar no próprio Deus esse alimento. E aí ele vai citar o Salmo 34. Se é que já tivestes a experiência de que o Senhor é bondoso. Na verdade, a melhor tradução é, porque vocês tiveram a experiência de que o Senhor é bom. Vocês viram a bondade de Deus na vida de vocês quando vocês creram, quando vocês foram transformados, quando vocês foram regenerados. Vocês já provaram e viram que o Senhor é bom. E agora, portanto, que vocês provaram, então continuem a provar, continuem a se alimentar de Deus para que vocês tenham o genuíno leite espiritual. E assim, meus irmãos, eu quero encerrar essa mensagem com 3 aplicações. Eu vou fazer só 3 aplicações, porque a mensagem ela já foi bastante prática. Mas eu quero aqui relembrar e pensar em pontos que surgem do texto bíblico, pensando no nosso contexto contemporâneo. E a primeira aplicação é foco no futuro. Você deve olhar para a meta, para o futuro e colocar toda a sua esperança nesse futuro. Você precisa ter o hábito de meditar na graça futura, seja por cânticos, por oração, pela meditação na palavra de Deus, pela comunhão com irmãos que também pensam nessa graça futura. Pratiquem isso. Peguem textos como 1 João, capítulo 3, versículo 2 e 3. Peguem textos como os últimos capítulos de Apocalipse e meditem, portanto, naquilo que vocês serão. Façam isso, tenham essa disciplina espiritual de meditar nessa graça futura, porque é somente meditando na graça futura que nós encontraremos o genuíno alimento espiritual para vivermos de uma maneira que agrade a Deus. A segunda aplicação é que o contexto social do cristão, como estrangeiro ou peregrino nesse mundo, não é primordialmente o mundo que ele vive. O contexto social é a igreja. São seus irmãos, aos quais eles são chamados a amar ardentemente uns aos outros. Então você precisa valorizar a comunhão com seus irmãos. Você precisa valorizar o corpo de Cristo, porque é esse o seu contexto que lhe dá a sua identidade. E isso nos leva, portanto, à terceira e última aplicação sobre o alimento espiritual. Desejar intensamente o verdadeiro alimento espiritual, Pedro diz intensamente, é como uma criança recém-nascida, ela chora, a única coisa que ela quer é o alimento, é o leite materno, é o alimento que vai ser dado ali. E nós também queremos esse leite, queremos o alimento verdadeiro, não o alimento que o mundo oferece, mas o alimento que Deus dá para a nossa alma e nos satisfaz. E esse alimento para que possamos sair da frieza espiritual, precisamos desse alimento. E ele começa com a palavra de Deus, mas ele é muito mais do que isso. Ele inclui, meus irmãos, e aqui é importante entender isso, ele inclui a igreja, a comunidade cristã. Não existe crente sem igreja. Não existe crente desigrejado. Ninguém se alimenta deixando de ir na igreja e ninguém se alimenta vendo pregação pelo YouTube ou lendo a Bíblia sozinho em casa com a sua interpretação própria. Precisamos da igreja para sermos alimentados, porque o leite espiritual é tudo aquilo que Deus nos dá. E vocês sabem que um dos principais alimentos que Deus nos dá é o sacramento, ou seja, a participação na Santa Ceia.
Por que vocês acham que toda vez que eu vou distribuir os alimentos eu digo provem e vejam que o Senhor é bom, que é uma citação desse versículo que por sua vez Pedro cita aqui, no Salmo 34. Porque Deus se dá a provar por meio do pão e do vinho, por meio da comunhão com os irmãos. Essa é uma maneira de provar que o Senhor é bom, essa é uma maneira de crescer e de ser alimentado. Essa é uma maneira de receber o próprio Deus. Se nós negligenciarmos a comunhão com a igreja, nós estamos negligenciando o genuíno leite espiritual. Não existe isso de negligenciar a igreja e crescer. E, portanto, se a vida de vocês for, eu tenho meus compromissos e me sobra um tempo eu vou na igreja, vocês não estão se alimentando. Por favor, se vocês têm temor a Deus, levem a sério a igreja e levem a sério o culto e a presença na casa de Deus. Nós viemos adorar a Deus para receber esse alimento. Então, eu não me alimento só quando me sobra tempo, quando eu tenho tempo eu vou comer alguma coisa, senão não me alimento. Essa é a receita certa para enfraquecer e ficar raquítico. Mas Deus quer nos alimentar e para isso nós precisamos do seu povo. O que fazemos em casa é um complemento, é uma alimentação importante, mas jamais é um substituto para o alimento que Deus nos dá na igreja, na comunhão e com o seu povo. Portanto, recebam esse alimento, busquem ardentemente. Nós temos que desejar a presença de Deus, desejar o culto, desejar estar na casa de Deus, desejar a adoração. E a adoração da casa de Deus, por sua vez, tem que se replicar na nossa casa, no nosso lar e no nosso dia a dia. Esse é o nosso chamado, meus irmãos, para conseguirmos viver de uma maneira que glorifique o nome do Senhor, para que possamos ser santos, para que possamos amar. Que o meu desejo, portanto, nessa manhã é que a glória do Senhor revelada para o seu povo esteja no coração de vocês, esteja transformando vocês e que cada vez mais vocês estejam alimentados para que o nome de Deus seja glorificado pela vida de vocês. Vamos colocar em pé e vamos orar. Deus eterno, na tua manhã ouvimos a tua palavra gloriosa, Senhor, a tua palavra que não simplesmente nos diz o que fazer, mas nos chama graciosamente para ver a tua glória e sermos transformados por ela e vivermos, portanto, como os filhos teus, filhos de obediência, em santidade, em temor, em amor, buscando o genuíno alimento espiritual no dia a dia, Pai. Eu oro, Senhor, para que, portanto, essa palavra cause impacto, Senhor, na vida de todos os irmãos que estão aqui presentes, na vida também daqueles que talvez não puderam estar hoje, que vão assistir essa mensagem, mas que a tua palavra fale e leve à transformação, leve, Senhor, ao crescimento espiritual, contribua para o crescimento espiritual do teu povo, Senhor. Que possamos, na nossa caminhada, na nossa jornada, no nosso tempo de residência neste mundo, Senhor, vivermos como filhos teus obedientes e com a mente na graça futura, Senhor. Que tenhamos essa sobriedade, essa meta, essa disciplina mental de olharmos para a glória que nos aguarda e sermos transformados por essa glória no nosso dia a dia, Senhor. Transforma o nosso coração, Senhor, dá-nos sede por Ti, pela Tua igreja, pelo Teu povo, pela Tua palavra, pela Tua presença, Senhor. E vai nos transformando cada vez mais à luz da Tua glória e da Tua presença. Em nome de Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém.